Fala galera do MBL, nesse vídeo a gente vai abordar a polêmica do ministro da Educação. O ministro da Educação se envolveu em duas polêmicas. A primeira foi sobre a descentralização dos recursos das ciências humanas para as áreas técnicas e a segunda envolve uma medida concreta, o contingenciamento de 30% da dotação orçamentária para a UFBA, o UFF e o UNB. Mas se você curtir esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e, se puder, contribua com a gente em mbl.org.br/contribua. Qual é a polêmica da vez? A polêmica é a seguinte: há um certo tempo atrás, o Weintraub falou que era necessário fazer uma descentralização dos recursos, uma espécie de transferência dos recursos das ciências humanas para as áreas mais técnicas, que supostamente dariam um retorno mais palpável, mais óbvio à sociedade. Isso gerou todo um bafafá, toda uma discussão em torno desse assunto, mas apenas se falou num horizonte, foi uma coisa um pouco ainda vaga, né? Não se sabe exatamente o que é que o Ministério vai fazer em relação à descentralização dos recursos. Entretanto, agora houve já uma medida diferente que atinge, que envolve toda a universidade. No caso, 3 universidades: a Universidade Federal da Bahia, a Federal Fluminense e a UNB, a Universidade de Brasília. E qual é essa medida? Essa medida é a redução, o bloqueio de 30% da dotação orçamentária atual destas universidades. Obviamente é uma medida que vai impactar em toda a gestão das contas das universidades e já está suscitando uma reação forte da classe acadêmica. Lá na Bahia, o reitor João Carlos Salles fez uma declaração em entrevista dizendo que a UFBA era um celeiro de boa produção acadêmica. Ele confrontou o ministro Weintraub e disse, inclusive, que a UFBA tinha subido no ranking. Portanto, era muito estranho a justificativa dizendo que a UFBA não se encontrava dentro dos parâmetros acadêmicos necessários. Outra coisa que suscitou uma reação adversa foi o modo como o ministro falou a respeito da balbúrdia, da gente pelada e qual foi a outra coisa que ele disse? Dos eventos ridículos. Ele falou que nas universidades graçava balbúrdia, gente pelada, eventos ridículos, certamente aludindo a protestos de esquerda, vomitaços, bundaços, esse tipo de coisa que você já está careca de saber que de fato existe na universidade. A grande questão é, será que isso reflete toda a vida universitária? Será que isso não é apenas um aspecto grotesco da vida universitária que precisa ser atacado, que precisa ser problematizado, mas que não pode justificar um contingenciamento de 30% dos recursos? Essa é a grande questão. Existem 2 aspectos principais que sustentam o discurso do ministro. O primeiro aspecto é a questão estética. Muito antes da ascensão de Bolsonaro, a gente está acostumado em ver aquela figura do professor de ciências humanas, do professor de filosofia, como um bicho grilo, um riponga, né? Um cara que, sabe, é meio esquisito, meio outsider. Existe uma estética em torno dessas matérias e essa estética é recusada, é rejeitada por muita gente e muita gente que votou em Bolsonaro. O segundo aspecto é a dominância ideológica que a esquerda tem nas universidades. Essa dominância aparece de modo mais saliente nas faculdades de ciências humanas, porque são os lugares de produção intelectual de valores, de produção intelectual política, sociológica, histórica e, portanto, daquilo que é mais sensível a essas questões ideológicas. Entretanto, mesmo quanto a isso, existe uma certa visão muito simplista da parte da direita, que é imaginar que nas universidades só há marxismo. Há marxismo em todo lugar, há marxismo em todas as partes, a única coisa que a gente aprende é marxismo. Segundo o Olavo, as universidades brasileiras são pontos de venda de drogas, lugar de suruba e de comunismo. No entanto, se você pegar as principais revistas, os principais periódicos de filosofia acadêmica, e aí que eu cito alguns: Revista Criterion, Revista Manuscrito, Revista Analítica, Revista Síntese, Revista de Estudos Kantianos, Revista de Cadernos Nietzsche. Se você pegar a produção dessas revistas, você vai ver que o interesse dominante delas não é o marxismo. Embora a imensa maioria dos professores seja de esquerda, isso não quer dizer que o interesse, o objeto de pesquisa formal desses professores seja o marxismo.
Portanto, não dá para falar que só há marxismo na universidade, que a Faculdade de Filosofia é puro marxismo. Essa é uma visão simplista e equivocada. Outro problema nessa decisão do contingenciamento de recursos é que ela atinge toda a universidade. E a gente sabe que existe uma minoria, né, ainda que seja minoria, às vezes é uma minoria expressiva, de alunos e professores que não são de esquerda. Então hoje nós temos libertários, liberais, conservadores como alunos de várias faculdades federais. E um contingenciamento de recursos atinge a gestão. Isso significa que os impactos desse contingenciamento vão ser tanto para os alunos de esquerda, os professores de esquerda, quanto também aqueles que não são de esquerda. Todo mundo vai entrar no mesmo impacto. Outro ponto ainda é que o bloqueio de recursos realmente parece ter sido feito sem uma justificativa prévia. E isso é muito complicado. O João Carlos Salles alega que não houve nenhuma justificativa, que não houve nenhuma explicação prévia. E um modo muito simples de se vencer essa alegação, caso o governo esteja correto, é apresentar a justificativa, é apresentar o plano de metas que supostamente as universidades não atingiram. Porque se não existe essa apresentação, fica parecendo que ele simplesmente chegou lá, deu uma canetada e tirou arbitrariamente 30% dos recursos dessas 3 universidades. A outra pergunta que paira, por que essas 3 universidades? Se o critério é, sei lá, bundaço, é o fato de ter gente pelada, ou seja, critérios que absolutamente não têm nada de jurídicos, mas foram esses que foram invocados pelo ministro, então será que isso não acontece nas outras universidades também? Será que só tem gente tirando a roupa e ficando muito louca e fazendo protesto na UFBA, na UFF e na UNB? E nas outras universidades? Finalmente, existem outras medidas que poderiam ter sido tomadas no lugar dessa medida. Vou dar apenas 3 exemplos que foram citados, aliás, por um amigo meu lá da Bahia, um direitista, Rodrigo Rara, que é um cara com muita experiência na gestão de CAs, de DAs acadêmicos, tem uma participação política na Universidade Federal da Bahia, justamente uma das que são objetos desse contingenciamento. E ele fala algumas medidas que poderiam ser tomadas no lugar dessa. Por exemplo, poderia ter uma medida de um plano de metas efetivo que fosse apresentado à sociedade, à comunidade universitária. Poderia haver programas de compliance para você ter uma estrutura de justificação mais firme naquilo que é produzido, no que vem como pesquisa universitária. E também poderia haver a flexibilização dos recursos privados na universidade, ou seja, a possibilidade de investimento maciço privado na universidade pública, o que pode suprir também alguns déficits orçamentários que as universidades possuem. Em quarto lugar, eu acrescento, a direita precisa aprender a disputar palmo a palmo, a disputar espaço por espaço dentro da academia. E ela não vai fazer isso apenas na base da canetada. Então não se iludam, esse tipo de decisão não vai tirar os protestos, não vai impedir a esquerda de protestar, não vai transformar a cultura hegemônica política das universidades numa cultura conservadora ou liberal. Absolutamente nada disso vai acontecer. O que vai acontecer é, provavelmente, que as pesquisas serão gravemente afetadas. Porque, senhor ministro, pesquisa é cara. Tirar a roupa e protestar é de graça. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.